Boa noite a todos, Cabo PM Daniel do 5º GB, aluno do curso de Docência e Resgate em Emergências Médicas. Hoje nós estamos aqui para falar sobre a DPOC, a doença pulmonar obstrutiva crônica. Doença essa que causa a obstrução do fluxo de ar, causada aí também pela bronquite crônica e o enfisema pulmonar. A bronquite crônica, ela é o aumento do muco nos brônquios, ou seja, o indivíduo ele passa a ter uma dificuldade maior em expelir o ar contido nos seus pulmões. Já no enfisema pulmonar, por conta da destruição das paredes alveolares, o indivíduo ele passa a ter uma dificuldade maior na troca gasosa, ou seja, a troca de CO2 por O2, causando aí, então um estado crônico de inflamação dos seus brônquios e alvéolos. Uma das maiores causas de DPOC, da doença pulmonar obstrutiva crônica, é o tabagismo, né? Ele está associado aí ao uso excessivo do cigarro, do tabaco, por longos períodos, né? O indivíduo que fez o uso aí do tabaco por longo período, cerca de 20 anos ou mais, a quantidade que o indivíduo fez o uso de tabaco diariamente, né, a quantidade de maços que ele utilizou durante a sua vida, é uma das causas maiores aí da DPOC. E a DPOC é uma das doenças aí que mais causam mortes no mundo, por conta aí de estar relacionada à parte respiratória. Os sinais que nós identificamos numa vítima de DPOC, num paciente de DPOC, eles estão associados aí à tosse produtiva, dor torácica, à dispneia, né, uma maior dificuldade em respirar. Alguns pacientes demonstram aí um esforço para realizar uma respiração, e tudo isso está relacionado então a essa diminuição da capacidade respiratória do paciente, da vítima no caso. Nós temos duas formas de verificarmos aí a capacidade pulmonar do indivíduo. Nós temos o volume corrente, que nada mais é do que a quantidade de ar que o indivíduo inspira e expira. O nosso pulmão ele tem uma capacidade aproximada aí de 6 litros de ar, de armazenar uma quantidade aí de 6 litros de ar. Desses 6 litros, o indivíduo ele retém no seu pulmão o que é absorvido nos nossos pulmões, nos nossos alvéolos e vai para a corrente sanguínea, cerca de 500 mililitros de ar, que desses também, somente 350 efetivamente que vão para a nossa corrente sanguínea. Os outros 150 ficam aí em um espaço chamado de espaço morto, ou seja, num espaço onde não há a troca gasosa, onde não é realizado a troca gasosa. Por conta da DPOC, por conta dessa obstrução do fluxo de ar, esse volume corrente ele pode ser alterado, ou seja, o indivíduo ele passa a inspirar e exalar o ar com mais dificuldade, ou seja, ele passa a deixar de absorver aquilo que seria necessário, ou seja, ele precisa fazer uma força a mais para que ele possa manter pelo menos esses 500 ml, né, esses 500 mililitros aí de ar nos seus pulmões, que seriam o básico para que o indivíduo possa realizar uma troca gasosa eficiente, né, seria o suficiente para qualquer tipo de pessoa normal, que não possua aí nenhum tipo de doença obstrutiva. Já o volume minuto, que é a quantidade de inspirações que nós temos por minuto, ela também passa a ser alterada devido a essa obstrução. Ou seja, o indivíduo ele pode até estar realizando aí, um indivíduo adulto, geralmente em torno de 12 a 20 inspirações por minuto. Uma pessoa com DPOC, ela pode continuar realizando aí as suas respirações em cerca de 12 a 20 respirações por minuto, porém essas respirações elas deixam de ser efetivas,
ela passa a ser uma respiração superficial. O indivíduo ele passa a ter essa maior dificuldade, né, de respiração, ainda que ele realize os movimentos torácicos, porém são movimentos superficiais. Ele deixa de reter, né, aquilo que seria necessário, a quantidade que seria necessário, e passa a ter uma dificuldade maior em respirar, ou seja, a sua respiração ela passa a ser uma respiração mais superficial, ainda que ele realize a quantidade de movimentos padrão, uma quantidade de movimentos considerados aí normais para um indivíduo adulto. A DPOC, ela, por ser uma doença de obstrução, né, uma doença que causa aí a retenção maior, uma retenção maior de ar nos pulmões, uma retenção maior de CO2 nos pulmões de um paciente, de uma vítima, ela altera então a capacidade de troca gasosa desse indivíduo, ou seja, por conta da dificuldade que o indivíduo tem de expelir o CO2, ele passa também a ingerir menos oxigênio, ou seja, os estímulos que ele precisaria para realizar as suas respirações, né, como nós temos também o que faz com que nós sejamos estimulados a respirar, é a quantidade aumentada de CO2 que nós temos no nosso pulmão. Ou seja, o indivíduo com DPOC, por ter essa retenção maior de CO2, ele passa a ter uma frequência respiratória maior. E a partir do momento em que ele tem essa frequência respiratória maior, ele também passa a ter uma dispneia também crônica, né? Ou seja, é um indivíduo que a todo momento precisa ter um esforço maior para respirar. Devido a isso, algumas pessoas, né, são impedidas aí de realizarem atividades físicas, por exemplo, por conta dessa dificuldade que o indivíduo tem aí na sua capacidade pulmonar. Os tratamentos, né, o atendimento a uma vítima de DPOC, a uma vítima de doença pulmonar obstrutiva crônica, ela está voltada aí então ao fornecimento de oxigênio, né? O socorrista ele deve investir no fornecimento de oxigenoterapia para uma vítima de doença pulmonar obstrutiva crônica. Porém, o fornecimento do oxigênio ele deve ter alguns cuidados, como por exemplo, uma vítima de DPOC ela jamais vai conseguir ter uma saturação normal, né, em ar ambiente acima dos 95, 96% de oxigênio. Ou seja, o indivíduo ele sempre vai estar ali entre 88% a 92%, é o ideal para uma vítima de DPOC. Ou seja, para o atendimento de uma vítima de DPOC, o ideal, o recomendado é um fornecimento de oxigênio em catéter de baixo fluxo, 1 a 2 ml aí de oxigênio, tentando manter aí essa saturação, a prevalência aí da saturação entre 88 a 92, o ideal, né, a todo momento a 92%, ou seja, não exagerando na quantidade de oxigênio mandado, para que o indivíduo não receba uma quantidade maior de oxigênio, porque isso vai afetar a sua troca gasosa, vai afetar ainda mais a retenção que o indivíduo já possui, e também não podendo aí diminuir desses 88%, que é o suficiente, né, ou seria o necessário que essa vítima precisaria. Então a oxigenoterapia ela deve ser de extrema importância, porém tomando alguns cuidados e a todo momento sendo monitorado através de oxigenoterapia, através do oxímetro de pulso, para que esse ar que está sendo mandado para essa vítima não seja além do que ela necessita. A doença pulmonar obstrutiva crônica, ela é uma das maiores causas de morte no mundo e por isso ela deve ser, né, tratada da melhor forma possível. E nós, como socorristas, né, no atendimento pré-hospitalar, deve ser um investimento maior aí na oxigenoterapia. Obrigado.